Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Aline Vise, eu sou a coordenadora de marketing do Grupo Tocato e tenho o prazer de recebê-los em nosso webinar Entenda como o georreferenciamento tem potencializado os negócios. O objetivo deste webinar é trazer ao conhecimento dos participantes uma visão de como as análises, através do georreferenciamento, podem identificar oportunidades de melhoria de processos e alavancar os negócios para as empresas. Vou apresentar agora, então, o nosso palestrante, né? Quem ministrará o webinar hoje é o Paulo Moraes. O Paulo ele é especialista em soluções de TI com mais de 20 anos de experiência, voltada para a gestão da informação estratégica em empresas de médio e grande porte. Já trabalhou em grandes organizações como Lloyd Bank e WPD e tem mais de 7 anos de Grupo Tocato, sendo especialista em Business Intelligence e transformação digital. O Paulo tem ajudado muitas empresas a desenvolverem todo o seu potencial através de análises assertivas. Só lembrando a vocês, né, que daqui a pouco o Paulo começa a falar, mas a gente tem os 15 minutos finais deste webinar que vão estar reservados para as perguntas, né? Então, vocês podem ir colocando as suas perguntas no chat, que no final o especialista vai responder a todos. Então, eu desejo um bom webinar a todos e seja muito bem-vindo, Paulo, a compartilhar o conhecimento aqui conosco. Muito obrigada. Olá, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, é uma alegria. Vamos falar um pouquinho aí de georreferenciamento, geolocalização, e vai ser uma jornada interessante. Então, vamos começar aqui primeiro falando uma coisa bem interessante, que é que estamos vivendo uma verdadeira explosão de dados geográficos, tanto históricos como em tempo real. Nunca se coletou tanta informação. Tá todo mundo ouvindo bem, Aline? Tá bem aí? Tá saindo bem o áudio para vocês? Sim, todo mundo ouvindo bem. Só o Guilherme Barreta falou aqui que tem um amigo que não está conseguindo ouvir nada, mas precisa habilitar ali nas funções de alto-falante para poder sair o som. Ver se eles conseguem resolver essa questão. A gente pode aguardar um segundinho aqui. Perfeito. Todos ouvindo bem? Podemos continuar? Então tá bom, pode prosseguir, Paulo. Então, perfeitamente, a gente tem visto por aí no mercado, né, uma explosão de dados históricos geográficos, né? Ou seja, já existe todo um conjunto de dados que as empresas vêm acumulando, né? E também agora uma coleta de tempo real através de aplicativos, né? A gente tem visto uma demanda muito grande. Então, com o que a gente poderia chamar de massificação da geolocalização, né? Estamos vivendo essa era através do smartphone, né? Não mais apenas um celular. Hoje, qualquer pessoa em qualquer faixa de renda tem um smartphone, né, disponível, e ele tem trazido uma série de benefícios, né? Como, por exemplo, basta estar conectado, pode trazer a localização como informação do país, informação de estado, cidade, rua, até horário e o dispositivo, onde esse dispositivo se encontra, né? Outra coisa interessante também é que existem agora vários tipos, né, de dispositivos de geolocalização que estão popularizados, né? Então, a gente encontra através da identificação do IP da máquina, através de radiofrequência, através de conexão Wi-Fi sem fio, e há uma popularização, né? A gente não precisa dizer, né, do Google Maps, desse tipo de ferramenta que já há vários anos tem se consolidado, hoje o Waze, né? Então, hoje, em qualquer lugar do mundo, né, a gente tem uma massificação, né, desses dados de geolocalização. O interessante é que estão surgindo também novas tecnologias, né? Eu não vou falar mais do iFood, não vou falar do Rappi, né, porque já virou comum, mas estão surgindo também agora outras inovações, como, por exemplo, essa que vocês estão vendo aí na tela, onde a pessoa entra na loja, e ali mostra a planta baixa da loja e você pesquisa o produto. No caso ali, um sorvete. Ele coloca lá o nome do produto e ele diz onde é que está. E uma bolinha azul aqui, que eu não sei se todo mundo consegue ver, é onde você está no momento. E aí
a pessoa vai sendo orientada até chegar a achar a prateleira do produto. Então, veja que cada vez mais estão se produzindo dados geográficos, dados que precisam ser analisados em conjunto com o negócio, né? Seja qual for o seu negócio, o dado hoje, ele precisa ser analisado. E quando você traz os dados geográficos, então, traz uma riqueza, uma nova maneira de analisar essas informações. Então, cada vez mais temos novas fontes de dados. Outra coisa que eu queria destacar aqui é também com novas aplicações com o uso da tecnologia realidade aumentada, né? Muitos já conhecem, tem gente que já tem tido experiências. O mais famoso é o Pokémon Go, né? Mas esse que vocês estão vendo aí na tela, por exemplo, ele auxilia você dentro de um aeroporto, dentro de um shopping, a achar uma determinada loja. Então, ele vai orientando passo a passo o que é o cerne da realidade aumentada. Ele, através da câmera do celular, através do smartphone ou através de um tablet, ele verifica no mundo real, junta essa informação com dados de localização geográfica e acrescenta, ou seja, expande a realidade, aumenta essa realidade para que você faça a interação através de uma ferramenta. Então, é muito interessante, né? Ou seja, já temos mais fontes de dados. Esses dados aí que você está utilizando, você estivesse utilizando essa aplicação, dizendo, ó, vai para lá, vai levar, por exemplo, aqui ele está dizendo, a sua chegada vai levar 23 minutos e 1,8 quilômetro. Isso aí provavelmente é um aeroporto, né? E você está indo para um terminal, está indo para um determinado, se for de Miami, né? A gente anda um bocado, né? Para chegar, pega até um trenzinho, né? Para chegar. Então, ele estaria orientando você de uma maneira, ao invés de olhar apenas o mapa, ele está analisando a imagem e colocando essa faixa azul aqui, coloca setas e etc. Então, essa é a realidade aumentada, pessoal. Apesar de parecer bobo, né? A gente viu o Pokémon Go, né? Aquela coisa de brincadeira, né? De gamification. Mas hoje as indústrias, né? Estão surgindo equipamentos que são compatíveis com realidade aumentada. Eu vejo nisso uma oportunidade. E é mais uma fonte de dados, é mais dados ainda para a empresa coletar, depois analisar, transformar isso em inteligência de negócios. E aqui tem uma outra aplicação de realidade aumentada, onde a pessoa está dentro da loja e quer ir para um determinado departamento. Então, ele diz, ó, a 5 metros. Isso aí não é protótipo, são aplicações que já existem, estão em uso hoje no momento. Aqui é um exemplo de uma indústria. Veja só, como a realidade aumentada pode ajudar na indústria. No exemplo aí, existe um equipamento. Imagine que você está lá, o operador ele é responsável por um parque de 50 máquinas na planta da empresa, e, de repente, uma das máquinas está apresentando uma anomalia, está apresentando uma temperatura, ou houve uma peça que está com defeito. Então, através da realidade aumentada, ele orienta aquele operador até a chegada no equipamento, e quando chega no equipamento, ele reconhece a planta do equipamento. Então, baseado na planta do equipamento, ele aponta esses verdinhos aqui, ó, ele está dizendo aqui, são os equipamentos que estão em operação normal, e esse vermelho que vocês estão vendo é a peça que precisa de um ajuste, ou que precisa de uma substituição. Então, cada vez mais, o uso de dados geográficos, combinados com dados de sistema, combinado com operações através de ferramentas, elas estão se expandindo a uma velocidade assustadora, e nós precisamos tirar vantagem disso. Nós, empresários, nós que estamos à frente das organizações, que trabalhamos nas organizações, nós precisamos tirar vantagem disso, porque o seu concorrente vai tirar vantagem disso, melhorando produtividade, melhorando o relacionamento com o cliente, melhorando também o relacionamento com os funcionários, melhorando uma série de indicadores importantes para que a empresa tenha redução de custos, tenha eficiência de vendas, tenha maior retorno de investimento. Então, aqui, ou seja, como consequência dessa massificação de dados, cresceu também exponencialmente a necessidade de análise. Então, tem muita informação, mas como é que eu vou analisar? O que é que eu posso tirar de proveito disso? Então, a gente vai falar um pouquinho agora como é que essas análises, através do georreferenciamento, podem ajudar a sua empresa
a alavancar os seus negócios e a definir estratégias de atuação. Então, agora vamos falar aqui de uma coisa interessante, que é o geomarketing. Não sei se muitos colegas aí já ouviram falar. Hoje já existe uma área dentro da empresa, através de marketing, que tem usado, tem planejado ações de marketing através do uso da geolocalização. Tá? Isso é apenas um exemplo, talvez aquele exemplo mais sensível, né, que vai atrás da venda, que vai atrás do resultado. Obviamente que existem outras áreas, como auditoria, né, como também planejamento, né, de construção de novas plantas, fabris, etc. Mas o geomarketing é muito interessante, que é justamente essa ideia de aproveitar para eu trazer mais resultados através do uso da geolocalização. Depois vocês podem até pesquisar, é quase uma área nova dentro do marketing, né, que tem surgido. Hoje o marketing se tornou uma série de áreas novas dentro do marketing, né, como as redes sociais, uma série de mídias digitais, né, e entra mais um aí que é o geomarketing. Vou dar um exemplo aqui do geomarketing, né, que como é que ele pode contribuir. Com esse planejamento, é possível direcionar e planejar campanhas para o público certo e específico. Ou seja, quando tem um foco na geolocalização dos clientes, é possível obter um retorno maior devido à comunicação mais direcionada. Imagine você entra no supermercado e ele detecta que você está dentro do supermercado através de machine learning. Dispara lá, sem a pessoa perceber, um processo de análise dos dados históricos, aí a gente está falando do Business Intelligence, e aí esse dado histórico traz para o Machine Learning, que a pessoa tem um ticket médio de X valor, e faz uma proposta de um desconto aí de 30% numa picanha, um desconto num vinho, um desconto em algum produto específico. Então, o geomarketing hoje é algo muito importante. Eu vou citar aqui para vocês, para a gente não ficar no mundo das ideias, 3 exemplos reais, tá? Que eu pesquisei e achei muito interessante. O primeiro é das lojas em Riachuelo. A empresa utilizou análises para aumentar o número de lojas no Brasil. O planejamento estratégico e mapeamento das regiões brasileiras, onde pudesse encontrar seu público-alvo, fez com que a rede passasse de 77 unidades para 145 pontos de vendas em 6 anos. Veja só como foi impactante esse estudo usando geolocalização, cruzando com dados de venda, auxiliando ainda no relacionamento com os clientes e nos setores financeiro e comercial, porque você analisa o perfil das compras, né? Você diz, aqui é um público A, aqui na verdade, Riachuelo é B e C, e aí você consegue ver, de acordo com os dados do PIB, dados daquela região, também informações estratégicas e com localização. Outra empresa que usou bastante é a Domino's Pizza. Ela tem usado para projetar o potencial de consumo numa determinada área. Os pontos de venda se baseiam na quantidade de domicílios ao redor de uma unidade deles, onde o nome da marca se destaca por tamanha rapidez na entrega dos produtos. Então, eles perceberam que o indicador rapidez na entrega pesava talvez mais até do que preço em uma determinada região. E com dados nisso, eles disseram, não, a gente é forte por causa disso, a gente é forte aqui por causa da nossa eficiência na entrega. E puderam fazer, então, um estudo de potencial de consumo em uma determinada área. Outra empresa que tem usado bastante, né, inclusive é nosso cliente, é o Boticário. Ele faz o cruzamento de dados com a renda média dos consumidores da região e o número da população flutuante do polo. Para escolher os locais ideais para abertura ou reforma de lojas, a empresa estudou a densidade do comércio daquela região, o número de pontos comerciais e até a correlação dos segmentos de outras lojas com os produtos do Boticário. Então, veja aí esses 3 exemplos, só para a gente falar de geomarketing, né? Mas, além do geomarketing, essa imagenzinha aí que está aparecendo para vocês é uma imagem de uma planta, de um supermercado, poderia ser uma loja de departamentos, e aí está se usando mapas de calor com dados históricos para ver onde é que fica a concentração das pessoas. Aí é apenas uma foto lúdica, mas é possível dentro de ferramentas de análise, como que vamos mostrar agora, a gente vê onde é que concentra, se a pessoa não passa por uma determinada região, de repente vai ter que mudar a disposição física, né, da loja, dos setores, dos corredores, né, com base nesse estudo, né? Veja que dá para perceber isso. Mas a gente pode encontrar aí aplicações de geolocalização, por exemplo, para fazer auditoria de terrenos, investigações policiais na área de na área de governo,
medições de área de proteção ambiental, engenharia e construção civil, produção industrial e logística. A gente colocou um questionário. Quer falar, Aline, sobre o questionário, sobre se sua empresa já faz uso desses dados de geolocalização? Sim, a gente disponibilizou agora para as pessoas podem responder aí para a gente entender um pouquinho como é que está acontecendo o georreferenciamento nas empresas. Pronto. Depois esses dados vão ser interessantes para a gente analisar aí com vocês, ok? Isso, daqui a um minutinho eu retorno com o resultado da pesquisa. Perfeito. Vamos em frente. Eu vou fechar aqui. Pronto. Agora, eu queria mostrar para vocês, deixa eu só avançar aqui. Vamos ver exemplos práticos, tá? Vamos fazer algumas análises aqui. A gente vai ver na ferramenta e a gente vai poder tirar algumas ideias, né? Aqui, por exemplo, a gente tem um mapa onde ele tem as rotas, por exemplo, de caminhões que fazem entregas. Imagine que eu sou uma loja, onde eu sou consumidor final, e eu tenho esse dado que diz assim, eu comprei carros da Ford, por exemplo, e ele veio lá da fábrica, lá na Bahia, e parou aqui no determinado posto fiscal, depois ele seguiu para outro ponto, aqui no caminho, e depois ele foi direcionado para a minha loja, que fica em São Paulo. Então, por exemplo, aqui eu estou cruzando, nesse exemplo. Imagine que a cor desse traço aqui seja um indicador de tempo, né? E quanto tempo levou para as minhas entregas. Então, aqui eu vou pegar, por exemplo, eu vou filtrar aqui só uma determinada marca, né? Vou escolher aqui, ó. Então, veja que nesse tipo de análise é bem dinâmico, né? O mapa, ao invés de ser aquele mapa que a gente bate o olho e vê o resultado apenas, ele é um mapa dinâmico. Através de análises dinâmicas, a gente pode fazer vários estudos. Então, aqui eu vou filtrar só o da Ford, para eu ver como é que ficou. Veja que eu falei que é dinâmico, então ele agora filtrou, trouxe só esse contexto, e entre o trecho que vem de Salvador até chegar aqui, nesse ponto aqui, que é no posto fiscal de Visa Alegre, deixa eu tirar aqui o Google Maps, ele ficou laranja. E aqui ele está dizendo qual foi o tempo que levou, em média, todos os pedidos. Então, a gente está fazendo aqui uma análise de logística, por exemplo. E ele está dizendo que a média de todas as transportadoras, e a gente está vendo aqui em cima, tem assim, ó, transportadora, pé na estrada, são nomes fictícios, tá, pessoal? Speed, transportadora e super entregas. O cinza escuro aqui quer dizer que quando eu filtrei a Ford, não houve, então, eu não trabalho com a transportadora pé na estrada. Então, essa média aqui corresponde a 2 transportadoras. Então, eu posso trocar o eixo aqui, ó, vou botar aqui por transportadora, e posso colocar aqui, ao invés de quantidade de carros, a quantidade de horas. Então, em média, a super entregas, ela leva mais tempo do que a Speed transportadora. Então, diante disso, né, eu já tenho um indicador aí de negócio dizendo assim, olha, você precisa conversar com as super entregas para saber por que tanta diferença para o mesmo caminho, né, já que a rota é a mesma. Então, é possível, através do mapa, a gente bate o olho e a gente verifica. E tem uma coisa, esse trecho aqui, ele é crítico. Ele está dizendo que nesse trecho aqui, ele não, a média dele é péssima. Leva 11 horas desse trecho aqui, ó, por isso que está vermelho. Então, aqui é média, né? A média geral, mas se eu pegar só esse trecho, eu posso ver isso. Aí eu posso ver o seguinte, poxa, o caminhão percorreu isso em tantas horas, e se a gente usasse, por exemplo, uma informação que vem do Google Maps? Então, a gente poderia comparar essa rota com a do Google Maps. Então, vamos ver aqui ele disse que faz em 11 horas. Veja que aqui, pela análise do Google Maps, ele faz 11 horas, ele pode até fazer 12, se ele pegar um caminho aqui diferente. Mas por esse caminho que está em azul aqui magnificado, ele faria em 10 horas e 16 minutos. Então, essa informação, ela potencializa, ela traz para um mundo real, eu ter uma análise para saber o que está acontecendo. Será que o cara está parando muito, está parando no posto, durante o expediente, ao invés de ir direto para seguir o destino? Será que ela, para ter uma pausa apenas de 10 minutos acordado, ele está gastando 40 minutos? Então, veja que aí o mapa e os dados, né, trazem essa clareza para nós. A gente também pode usar uma integração com Street View aqui, onde eu posso ver exatamente como é que é a região lá,
onde ele está passando, a gente pode fazer a simulação dessa informação. Isso é só para dar uma ideia de como dados de geolocalização na área de logística, a gente pode descobrir muita coisa. Por exemplo, eu vi um cliente uma vez, porque aqui no Brasil é uma loucura nessa questão de logística, de impostos, né? Você precisa fazer uma análise dizendo assim, poxa, quanto eu vou gastar, a gente agora está falando de imposto, se eu percorrer tal caminho, se por acaso eu usar um centro de distribuição em Pernambuco, não, eu não quero, e se for no Ceará, ao invés de ser em Pernambuco, qual a diferença? Qual o impacto? Quanto eu vou economizar? A gente consegue trazer esse dado, cruzar com o seu dado interno, onde tem a venda, onde tem cada nota, o conjunto de todas as notas fiscais, de todas as entregas, né, de todas as transferências, né, de mercadorias, e você, com o uso do mapa, ele vai mostrar para você mais claramente esses indicadores, tá? Então, através da descoberta dessas informações. Então, vejamos aí como é importante, né, a gente poder trazer isso, a gente analisar isso, a gente não depender de planilhas, porque planilhas, ela mostra só aqueles números lineares, né? A gente, quando vem para uma ferramenta como essa, como o ClickSense, a gente consegue, através de gráficos, a gente interage com esses gráficos. Eu vou mostrar aqui um outro exemplo. Paulo, só trazendo Sim? aqui o resultado da pesquisa, aproveitando teu gancho, Opa! né? Então, se a sua empresa já faz análises a partir do georreferenciamento para tomada de decisões, a gente teve 39 pessoas que votaram e 54% falaram que a empresa não possui ainda ou não faz análises a partir do georreferenciamento. 28% sim e não sabem 18%. Então, a gente tem aí a maioria das empresas aí que não está utilizando atualmente. Perfeito. Isso é uma coisa curiosa, né? Porque muitas vezes a empresa pode pensar assim, mas é para fazer uma análise desse tipo, eu tenho que adquirir novas ferramentas que vai coletar esses dados. Eu diria que é o seguinte, se você tem uma ferramenta de análise como o ClickSense, você, com o dado que você tem, já dá para fazer muita coisa. Eu vou dar um exemplo aqui de um SESC, né? Do estado de Pernambuco, onde se tinha apenas o endereço dos usuários. Então, imagine que eu tenho lá o cadastro dos usuários e no cadastro eu tinha lá um município. E a outra coisa que eu tinha era qual é o município onde ficam as minhas unidades. Então, eu tenho as unidades, no caso de Pernambuco, se eu não me falha a memória, são 60 unidades do SESC espalhadas pelo estado. Então, a gente poderia imaginar aí lojas, ponto de distribuição. Então, eu não preciso ter numa ferramenta como o ClickSense o dado da latitude e longitude dos meus clientes. Se tiver, eu posso ter uma análise, assim, vamos dizer, mais pontual, né, de geolocalização. Né? Isso aí vai enriquecer. Mas apenas com o município já dá para fazer muitas descobertas. Então, vou mostrar para vocês aqui esse exemplo. Por exemplo, eu vou filtrar aqui uma unidade numa cidade chamada Garanhuns. E aqui ele está mostrando para nós de onde vêm os meus clientes. Ou seja, os meus clientes estão vindo dessas regiões aqui, ó, para chegar até na minha unidade aqui e usar os serviços. Então, quando eu filtrei ali a unidade, eu posso dizer assim, mas eu quero filtrar só esses daqui do sul. E depois eu posso fazer a seguinte pergunta: que tipo de serviço vocês estão consumindo na minha unidade? Não é uma pergunta legítima, não é uma pergunta que a gente... Se fosse um relatório, eu teria que montar um relatório para poder apontar isso. Mas aqui no mapa, a gente pode interagir com o mapa. Aqui tem uma ferramentazinha aqui que faz um laço. A gente seleciona só esses clientes dessa região. E aqui a gente clica no botão verde aqui. E então, a partir de agora, o dado que está aparecendo para mim se refere apenas a essa região que eu quero estudar. Poxa, o que é que eles estão procurando? Então, aqui a gente tem o consumo, né, dos serviços, o tipo de atividade, tipo de categoria. Eu vou direto aqui para a atividade para mostrar. Por exemplo, aqui a grande maioria vem para usar assistência médica. Só para contextualizar vocês, aqui é o seguinte, são pessoas que se hospedam no SESC, mas que, ao mesmo tempo, desenvolvem outras atividades. O que eu estou mostrando aí é só as outras atividades além da hotelaria. Então, tem gente que aproveita para utilizar, passa aquela semana de férias, né, ali no Nordeste, lá naquela unidade, e faz uso da assistência médica. Então, rapidamente, a gente vai, através de um mapa, através desses dados e através dessa disposição de interagir, a gente vai descobrindo. E é uma coisa curiosa também,
porque a gente pode fazer até uma análise reversa. E, por exemplo, aqui a gente está vendo as pessoas que saíram de uma determinada região e foram procurar aquela unidade. Mas alguém pode dizer assim, veja que só lembrando aqui que o SESC ele não me forneceu nenhum dado geográfico, ele apenas forneceu o nome dos municípios, e eu coloquei os nomes dos municípios e onde se localizam as unidades do SESC. Aí eu pensei o seguinte, vamos fazer uma análise reversa, que é dizer o seguinte, as pessoas de um determinado bairro, elas usam serviços, ou um determinado município, usam serviços de outras unidades intercruzados. Só com essas duas informações, a gente também pode fazer essa análise. Então, se eu vir aqui em outro painel, que é igualzinho a esse painel, a diferença foi que eu inverti a origem e o destino. Se eu filtrar aqui um determinado município, por exemplo, esse município aqui, do Arco Verde, ele está mostrando para mim que as pessoas dessa unidade, ou seja, são conveniados no SESC de Arco Verde, que moram em Arco Verde, estão indo procurar outros serviços em outras unidades. Então, isso é um estudo que, olha, se eles estão hoje, se fosse a empresa comercial, né, que estivesse analisando um supermercado, que estivesse indo buscar, é interessante. Pode ser, o que é que está acontecendo? Provavelmente é algum serviço que eu não estou oferecendo, e que a pessoa teve que se deslocar para outro local. Então, se isso aqui fosse um supermercado, seria uma evasão de cliente, de clientela, né? Foi procurar lá o atum Gomes da Costa e não achou. Aí achou em outra unidade minha. Mas imagine que se fosse um supermercado, provavelmente ele iria procurar no concorrente. Né? Então, dá para você fazer estudos, pessoal, muito interessantes, só pelo fato de eu ter o nome do município. E isso aqui é uma análise que foi feita, tá? No que a gente chama de uma prova de valor, que foi um trabalho feito em uma semana. E foi descobrindo essas informações. Por exemplo, no caso do SESC, na época, quando a gente fez esse teste, a gestora ela disse assim, estão dizendo para abrir um curso de cabeleireiro dentro de uma determinada unidade. Será que existe procura? Aí tinha os dados lá que eles tinham levantados e a gente foi ver e não era. O que estava vendo procura era um curso técnico de informática. Então, é muito importante, né, a gente pensar fora da caixa, né, e ferramentas de análise que são dinâmicas, que pensam fora da caixa, como o ClickSense, facilitam muito isso, tá? Vou mostrar mais outros exemplos aqui para vocês. Tem muitos exemplos, né? O tempo vai encurtar um pouco. Só para dar uma ideia aqui, isso aqui foi dados públicos do Minha Casa Minha Vida. Eu entrei lá no portal da transparência, um tempo atrás, e aí eu quis trazer para um mapa do Brasil inteiro, só para mostrar para vocês que aqui é um conjunto de dados bastante elevado. Aqui a gente tem todos os municípios do Brasil, as informações. Fora as informações de todos os municípios do Brasil, a gente tem todas as obras de um determinado ano. Se não me engano, era 2016. Só para a gente ver os números globais aqui, a média, a gente teve um planejamento aqui de 1,55 milhões de unidades habitacionais, mas só foram entregues 610 mil. Isso nos dá uma taxa de conversão de 39%, ou seja, muito baixa. Né? E quando a gente olha no nível Brasil, a gente, poxa, mas onde é que se concentra as maiores obras? Então, a gente pode pegar um mapa como esse e exibir, então, ele em forma de mapa de calor. E ele, na hora, ele vai renderizar aí onde é que se concentra as maiores obras do Minha Casa Minha Vida. Eu vou ocultar aqui, é como se fosse camadas, que a gente tem aqui do ladinho aqui, onde a gente pode ocultar e exibir. E eu posso ir dando zoom na ferramenta e ele vai estratificando aquela informação. Então, vou tirar ali do Nordeste, eu venho aqui para o Sul e Sudeste. A gente vê aqui uma concentração muito grande aqui próxima a São Paulo, por exemplo, né? Ok. Aqui é o mapa de calor, ele traz essa visibilidade, né? Quando a gente tem um dado muito detalhado. Então, no caso aí, eu tenho muito município, então é melhor o mapa de calor para eu ter uma ideia global. Depois disso, eu posso chegar aqui nesse gráfico, que está aqui nesse gráfico de barras, eu posso colocar aqui diretamente, ó, se eu quero descobrir ineficiência, eu vou colocar logo o percentual de obras entregues. E aqui eu vou colocar por estado, para a gente ter um número menos estratificado. E vou vendo, ó, o estado que mais teve obras cumpridas, entregues, foi Roraima, com 63%, que não é tão eficiente assim. Mas vamos descer aqui um pouquinho, e a gente vai encontrar aqui, ó, por exemplo, Pernambuco, Espírito Santo.
e o Rio de Janeiro, com 19%. Então, me chamou, é um número muito gritante aqui, 19,84%. Eu posso filtrar o Rio de Janeiro e posso também, vou tirar esse mapa de calor aqui, e vou colocar aqui o ícone de todas as cidades com indicador de cores pela quantidade de obras. Então, o mesmo dado, pessoal, que gerou o gráfico de calor, ele gerou esse outro mapa, onde ele coloca pontualmente onde é que estão aqueles municípios. E, obviamente, o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro é a maior. E vamos ver aqui como é que ficou os detalhes dessa informação. Então, aqui eu tenho o detalhe mostrado dentro do mapa. Né? Então, é uma riqueza isso. Né? Então, está lá dizendo a população, qual foi o valor da obra, foi um valor bem alto, e aqui, ó, quantas obras foram entregues? Só 6.000 de 16.000. Né? Então, a outra coisa que eu poderia analisar aqui seria o seguinte, eu poderia clicar nesse mapa e poderia selecionar também outras cidades que eu quero fazer dentro de uma determinada área, dentro de um determinado raio. A gente pode também fazer uso desse tipo de informação. Ok? Então, eu vou só filtrar aqui esse município para a gente ver como é gritante aqui o Rio de Janeiro. Ele está dando 14,67%. Ah, Paulão, mas e se eu quisesse mais detalhes ainda? Aí, a gente está falando de uma ferramenta de análise, ela tanto traz uma visão macro, onde a gente descobre logo as coisas gritantes, como você pode entrar para o relatório, para o detalhe, para cada obra. Você pode ter lá o número, qual foi o projeto específico, qual foi o engenheiro responsável por aquelas obras, ou aquele grupo de obras. Então, a partir de um mapa, a partir de gráficos, né, essa análise ela se torna assim, uma análise natural, porque o ser humano ele não pensa como relatório, ele não pensa linear, ele pensa não linear. Então, o clique ele tem essa pegada de trazer para você a análise não linear. Tá? Uma outra coisa que a gente poderia ver aqui, agora também do ponto de vista comercial, só pelo fato de ter trazido um mapa, por exemplo, lembra que eu falei naquele exemplo lá do SESC, que a gente pegou o município versus município do cliente versus município das minhas lojas. Aqui, no caso, é a mesma coisa, só que com carros. Aí ficou isso aqui, você, Paulão, mas aí eu estou vendo muita informação, estou vendo um monte de carro. Ok, bora filtrar aqui o vendedor. Então, vou filtrar aqui o vendedor, vê que interessante. Quando eu filtrei essa vendedora, olha só o que aconteceu com o mapa. Só pelo fato de eu ter colocado o endereço do cliente, o município do cliente, essa vendedora, ela vendeu o carro para esse município que está aqui distante de São Paulo, que aqui é o município Euroeste, e vendeu para Catanduva, tá vendo? Peraí, eu vou brincar aqui, eu vou trocar o vendedor. Vamos escolher outros aqui, ó. Bora ver o Juan. O Juan fica bem aqui. Onde é que o Juan fica localizado? O Juan ele trabalha numa unidade nossa que fica aí. Fica já nessa região em São Paulo, mas veja que ele está fazendo vendas para São Paulo. Né? Então, isso é curioso, porque, por exemplo, no caso da Lídia, ela praticamente ela não vende muito carro aqui onde ela está domiciliada, vamos dizer assim, é a filial que ela trabalha. De repente, poderia ser interessante trazer ela para aquela outra unidade, já que ela tem uma facilidade. Os clientes que se relacionam com ela são de municípios mais longínquos. Então, através desse tipo de mapa, a gente consegue fazer esse tipo de estudo. Além de você fazer um estudo das vendas dos vendedores, traçar o perfil, você consegue também vislumbrar, se não fosse um mapa, isso que eu quero dizer, se não fosse a visualização no mapa, a gente não teria determinadas ideias, determinados insights. Né? Então, isso fica bem claro. E existem análises também, aqui é da área de governo, por exemplo, aqui é a análise de furto. Então, aqui eu tenho latitude e longitude dos municípios onde ocorreram furtos de celulares. Tá? Isso aqui são dados aí públicos, né, que a gente selecionou, de um período, acho que foi em 2015, 2016. Olha só a quantidade de furtos de celulares, né, no estado de São Paulo durante um ano. Aí você diz, poxa, mas assim não fica muito claro quais são as regiões dentro desses municípios onde tem maior concentração. Então, uma ferramenta como essa, ele pode fazer o seguinte, vamos trocar a visualização e vamos mandar ele calcular através de polígonos, não com base em municípios, mas com base em concentração, onde é que acontece os maiores furtos. Então, a gente vê aqui, ó, por exemplo, nessa região, essa concentração de furto. E a gente pode selecionar esse dado aqui
para a gente depois ir para um relatório mais detalhado. Eu não coloquei relatórios detalhados aqui, só por uma questão de mostrar potencialidades, mas é possível ver o detalhe do detalhe, como eu falei antes. Então, com isso, pessoal, só para dar, vou mostrar mais uma análise aqui, é porque se empolgar eu falo a tarde toda, mas a gente está com o horário já no fim. Vou mostrar também aqui um outro tipo de informação. Isso aqui foi o seguinte, é só para mostrar para vocês que também é interessante a gente trazer dados externos. Eu fui lá no site da Prefeitura do Recife, na época que eu peguei esse dado, e trouxe as vítimas de acidente. São esses bonecos vermelhinhos, essa confusão todinha de bonequinho vermelhinho, são eles. Aí tem estações de bike e tem também a Academia das Cidades, que é para a pessoa fazer exercícios físicos através do serviço da Prefeitura. Aí eu filtro aqui só ciclista. E aqui eu consigo ver onde foi que aconteceu o acidente, onde aquele ciclista foi atropelado, por exemplo. Só que aí eu senti falta de dizer assim, cadê a ciclofaixa? Aí, essa informação da ciclofaixa é um serviço online. Então, sendo um serviço online, essa ferramenta, o Click, ele também consegue cruzar as informações dos serviços online em tempo real e misturar com os dados, ou seja, existe uma gama de serviços públicos online, pessoal, que vocês podem tirar benefício para a empresa de vocês, dados do governo, entre o site do governo, tem um monte de serviços sobre área, sobre informações fluviais, informações históricas de população, de fluxo de pessoas e etc. Então, aqui no caso, veja como agora a minha análise vai ficar mais empoderada, vamos dizer assim, porque eu coloquei a ciclofaixa. Então, esse cidadão aqui, esse acidente aconteceu numa avenida que tem uma ciclofaixa, ele foi atropelado na ciclofaixa. Então, aqui no caso, tem algum erro, algum problema com o modelo da ciclofaixa, porque no caso aí, estamos falando de um exemplo real, foi pintado apenas no chão aquela faixa vermelha. Mas veja que o dado online, ele é acrescentado aí, ele traz um poder de análise maior, né? E aqui, ó, nesse outro exemplo, o ciclista estava no lugar errado, ele estava na faixa do ônibus, e por isso aconteceu um acidente. Mas aí vem uma outra questão, ó, que é esses pontinhos laranjas aí, ó. Inclusive ele dá, cada informação é customizada. Aqui, por exemplo, já que a ciclofaixa é aqui nessa área, por que as estações de bike, perto delas não tem ciclofaixa? Quer dizer, já é um erro, né? Eu tenho uma estação de bike aqui, onde a pessoa percorre livremente, isso é uma realidade hoje, né, nos grandes centros urbanos. Mas através do mapa, a gente descobre, a gente percebe, tem uma percepção melhor da informação para uma tomada de decisão mais assertiva. Então, esse foi o foco que eu quis mostrar rapidamente aí para vocês. Queria agora abrir aí para perguntas. A Aline pode me ajudar aí, que vocês queriam fazer aí sobre essas geoanálises, né? Pessoal, podem fazer as perguntas aqui no chat que a gente já vai respondendo, tá? Vou abrir minutinhos, a gente tem mais ou menos 10 a 15 minutos, não é isso, Aline? Isso Para mesmo. que eu deixar vocês aí para me questionar, de repente trocar algumas ideias aí sobre isso. Interessante, né, que ela mostrou que a pesquisa mostrou que a grande maioria não faz uso. E eu tentei passar um pouquinho para vocês que se tiver um dado já de município, já está pronto para fazer análise, né? Geoanálise, né? Então, você já vai ter novas descobertas. E é interessante que eu mostrei para vocês também essa questão da gente poder interagir com gráficos, né? Então, existem muitas ferramentas de análise que interagem com gráficos, mas o Click ele é muito interessante porque ele, além desses gráficos interagir, ele troca de áreas, ele faz análise entre áreas, indicadores de N áreas dentro da sua empresa, ou seja, eu pego dados internos da sua empresa, a gente pega esses dados, a gente cruza com dados de redes sociais, a gente cruza com dados de outras fontes de dados externos, a gente também, tá, pessoal, pode capturar dados do mercado. Ah, mas eu não tenho acesso ao dado do mercado, eu só consigo acessar o site da empresa. A gente hoje tem uma ferramenta chamada WebPath, que ela captura esses dados e traz para dentro do Click e faz análises assim disruptivas.
Ah, Paulão, tu falou de realidade aumentada, aquilo ali é fantástico, existem N ferramentas de realidade aumentada. Mas a gente tem uma ferramenta que integra os dados da realidade aumentada com o clique e com o sistema, que é o Appian, que é bem interessante. Então, existem muitas coisas hoje que sua empresa, hoje a gente tem que disponibilizar muita gente, porque informação é o que não falta nas empresas, né? É muita informação. Hoje é uma loucura, né? Como eu disse, uma explosão de dados, né? Mas a gente tem que aprender a fazer uso desses dados, né? Para poder economizar e ser mais eficiente. Alguma pergunta, Aline? Paulão, temos algumas aqui. O Alex Rodrigues pergunta: essas ferramentas são gratuitas ou pagas no clique? Já é embarcado no Click. Essa ferramenta de análise já é embarcada no Click. No caso, a gente chama de GeoAnalytics. Quando você licencia o Click, você já tem direito a ter o GeoAnalytics, que é embarcado através da assinatura do Click. Isso é legal. Né? Então, tendo a licença, quem tem ClickView, aí se tem o pessoal que já usa ClickView, né, e migra para ClickSense, ele já vem com esse conjunto de ferramentas. No caso que eu falei, a de análise de mapa, né? Eu citei agora o YPF e o Appian, já são outros produtos, mas para essas análises que eu mostrei, todas elas, é o Click, tá bom? Só precisa da licença do Click. Inclusive dados de redes sociais também. Ele já vem com conectores para dados de redes sociais. Paulão, aproveitando então, a partir de qual versão do Sense já vem com o o GeoAnalytics embarcado? A partir de que o momento que você está com a licença em dia, ou seja, você está tá fazendo aquela renovação anual, você já tem direito. Então, é só uma questão de estar com o contrato de manutenção com a Click em dia. Já tem direito. Então, talvez você possa estar com o ClickSense antigo, e seria bom, já que você está licenciado, está mantendo o contrato anual, que é apenas para que recebe novas atualizações, então você pode atualizar o ClickSense para que ele fique, vamos dizer assim, trabalhe melhor, porque o Click é muito dinâmico, né? Ele tem 4 atualizações anuais. Então, o GeoAnalytics ele já está aí no mercado, trabalhando dentro do Click há 2 anos. Vai fazer talvez 3 agora em fevereiro do próximo ano. Vai não, certeza vai fazer, que eu lembro. Ok. O Igor pergunta qual esta versão do ClickSense Desktop que você está apresentando aqui? Essa é a de abril. Essa é a de abril desse ano. Baixado diretamente do site da Click. Como vocês sabem, vocês podem baixar, né, a desktop sem licenciar e tal. Ela está licenciada porque, para ter o GeoAnalytics, tem que haver a licença do Click. É do servidor, né? Mas o desktop que eu estou utilizando é uma que eu baixei em abril. Eu nem atualizei ainda para as próximas versões, mas é a de abril. E a Camila está perguntando aqui, Paulo, se essa ferramenta de GeoAnalytics trabalha com quais bancos de dados? Perfeito. Uma boa pergunta. Ele trabalha, porque quando você tem ArcGIS, ele pode trabalhar com SQL, com Oracle, né? No caso do GeoAnalytics, ele usa os bancos de dados, vamos dizer assim, o in-memory database do Click. Então, ele está pegando esses dados do Click. Agora, essa integração aqui da faixa de ônibus é um GeoJSON. Eu estou falando um pouquinho tecniquez agora, mas é do ArcGIS. A Prefeitura do Recife tem um serviço web em ArcGIS e ele se integra com ArcGIS, que provavelmente usa SQL Server, né? Mas a gente não precisa licenciar SQL, Oracle. A gente usa o próprio Click para armazenar os dados quando eles são os dados históricos de geoanálise, tá? Então, não é nenhuma barreira. O legal é isso, porque uma vez que eu preparo a minha massa de dados dentro do Click, e lá eu tenho um endereço, lá eu tenho um município, eu tenho uma informação geográfica, eu não preciso de mais nada para mostrar esses dados. E eu digo o seguinte, para as empresas, principalmente governo, tem um departamento de estatística e geografia, onde já usa ArcGIS, o Click vem como aliado. Ao invés de você ficar fazendo aquelas análises pesadíssimas no ArcGIS, você deixa lá o serviço, integra com o Click, ou traz os dados para o Click, prepara lá no ArcGIS, porque o ArcGIS, essas ferramentas que realmente manipulam dados geográficos, criam dados geográficos, né? Essas ferramentas, o Click ele é uma visualização, então você cria lá e depois exporta para o Click.
Então, ele vem para trazer visibilidade, porque quando chega no clique, a gente cruza com os dados do negócio, e aí passa a ser uma riqueza. Né? Por exemplo, em Brasília, tem mapas, empresas que usam mapas com plantas e troca a planta, e ele aceita tudo isso. Ele trabalha com cálculos geográficos de intersecção, cálculos geográficos, feito aquele que eu falei da colmeia que apareceu lá na outra tela, onde a gente mandou ele calcular um polígono com base na informação. Então, ele também, porque assim, pessoal, só para deixar bem claro, a Click ela adquiriu uma empresa de geoprocessamento. Então, o GeoAnalytics, ele por trás, ele tem os dados do TomTom e dados que são gerados por uma empresa de geoprocessamento. Então, a empresa DBI adquiriu a empresa de geoprocessamento e você não paga mais nada para usar, a não ser que você tenha um uso muito extensivo, muito forte, muito grande, e você precise ter um servidor local. Aí você, além da licença do Click, você precisa adquirir por exemplo, eu quero um monitoramento de todos os postes do estado de São Paulo, todos os postes. Uma luz ali, eu quero saber o poste que está falhando, então, às vezes é um volume muito grande, você diz não. E a outra coisa, outro requisito, seja assim, algo bem assim absurdo, quer dizer assim, eu não quero ter que ir que ele vá buscar esse serviço em algum lugar, ele fique só dentro da minha rede. Aí você adquire o GeoAnalytics Server, onde é local server, onde ele vem com todos os mapas dentro do seu servidor, dentro da sua estrutura. Ok? Eu vou aproveitar então já o gancho. O Marcos Paulo ele perguntou se é preciso instalar. Ele já tem o ClickSense, né? E ele quer saber como é que ele faz para utilizar o GeoAnalytics. Ele precisa instalar algum módulo? Como é que funciona? Isso. Lá no servidor do Click, ele tem que adicionar as extensões do GeoAnalytics. Ele adicionando as extensões, você baixa essas extensões, você pega, aí vamos falar um pouquinho, né? O LEF, o código e a senha e ativa na instalação do GeoAnalytics. Você também pode pegar essa extensão do GeoAnalytics, já que você tem uma licença, uma LEF, né, do Click, você, com base nela, você também ativa essa extensão. Então, você pode pedir também para a Tocato, que a gente disponibiliza um instalador do GeoAnalytics, que é uma extensãozinha. São 7 extensões, um pacote pequenininho. E ele é só você colocar a LEF que ele vai em frente. Você estando com a licença em dia, ele vai ativar. E aí o pessoal comercial pode auxiliar vocês, o nosso departamento comercial pode auxiliar vocês e como é que é isso. Mas Joia. já demorou, como diz a história, já pode ir atrás do Geoanalytics. Mais perguntas, tá bastante perguntas Já. aqui. O Igor pergunta se o ClickSense Enterprise tem Anyprinting embarcado. Era essa pergunta, eu não sei se tem algum colega aí do comercial, eu não sei se mudou alguma política, eu estou mais por dentro da política do Geoanalytics. Se quiser ir responder algum colega da área comercial, mas eu não lembro como é que está essa questão. Igor, fica tranquilo que depois a gente pede para alguém entrar em contato contigo para tirar essa dúvida, tá? A pergunta é se já vem embarcado em Print, é isso? Isso, se o ClickSense Enterprise tem Anyprinting embarcado. Não, desculpa, não tem. É um produto que é vendido à parte. Até onde eu sei, mas se tiver alguma informação diferente dessa, o pessoal vai te passar, tá ok? Legal. O Alex aqui ele pergunta: quais dados o Click aceita como dados geográficos, tipo CEP, endereço, latitude ou longitude, etc? Isso. Ele tem lookup, né, para CEP, latitude e longitude, aceita também o array, né, que é aquele conjunto de pontos KML, né, onde vem todas as latitudes e longitudes de uma determinada região geográfica. Vários formatos nesse sentido, né? Ele aceita. Tem uma especificação técnica, né, que depois a gente poderia passar, onde tem isso pormenorizado, né? São todos os tipos exatamente, ok? Mas basicamente latitude, longitude, KML, aqueles vetores SVG, né, também ele aceita. Então tem uma amplitude muito grande assim de padrões de dados, né? Legal. Alguém tem mais alguma pergunta que a gente possa fazer para o Paulo?
Então, Paulo, a gente agradece. Opa, tem um aqui. O Marcos Paulo perguntou aqui: é melhor criar um repositório de dados com latitude e longitude? Depende da situação, né? Mas você fazer um repositório em Click é pouco custoso, porque o Click, como ele é em memory database, né, ele compacta 90% ou até 95% do dado, né? Então, pode ser vantajoso. Aí depende de que números a gente está falando. Tem que fazer um size, né, para a gente ver, fazer testes, né, com esses dados. Uma coisa legal que às vezes acontece, quando você tem um volume muito absurdo de latitudes e longitudes, é que, como eu falei, ele tem capacidade de converter aquele número detalhado em um número, vamos dizer assim, menos detalhado. Então, muitas vezes uma análise menos específica, o dado chega muito numeroso, aí você diz, não, mas é muito dado. Ele pode converter aquele dado de um formato para outro, inclusive, como eu estou falando, eu tenho uma latitude e longitude da minha casa, do muro da minha casa, imagine de todas as casas do estado, do meu estado, e dizer assim, mas eu não quero ver a informação por casa, eu quero ver por bairro. Então, ele pode fazer operações geográficas, convertendo aquele dado para outro formato e a gente exibir nesse novo formato, né? Então, isso é uma coisa muito interessante, que facilita muito talvez, porque às vezes não faz sentido, né, você exibir tanto detalhe assim. Mas se você precisar, ele suporta. Aí vai depender do size e do objetivo, né, da sua análise que você queira fazer. Tem mais duas perguntas aqui ainda. O Rodrigo Miller perguntou: é possível criar polígonos específicos? Sim, é possível. Você pode criar polígonos específicos, por exemplo, da planta baixa da sua empresa, né? De um supermercado. Você ou já tem isso em Shape, em outro formato, converte para KML, usa alguma ferramenta, o próprio ArcGIS, o QGIS, né? Que, se não me engano, o QGIS é gratuito, né? Que o ArcGIS é pago. Você converte de um formato para outro, joga no clique. Para SVG, para outro formato, joga no clique. E ele vai renderizar. Inclusive, às vezes, você quer fazer um polígono de alguma coisa que não é geográfico em si, né? Ele não está associado à latitude e longitude. Mas você usa desse artifício para poder simular um gráfico, simular um desenho de uma planta ou alguma coisa diferente, né? A planta de uma indústria, etc. Dá para fazer também. Ou de um objeto, né? No caso. Tendo dado, né, no formato KML, SVG, algum dado geográfico, o que simule ser geográfico, ele vai aceitar desenhar. E você diz, eu não quero exibir nada no background, porque ele não vai conseguir achar a latitude e longitude verdadeira, né? Então, poderia... É como se fosse colocar um clipart, né? Colocar um dado vetorial renderizado dentro do clique. Tem uma última pergunta aqui, Paulo. A Camila pergunta: trabalho na CNI e georreferenciamos as escolas do SESI e Senai. Temos tabelas com latitude e longitude. Com estes dados, eu conseguiria, pela ferramenta, traçar melhores rotas, tempo de chegada? Sim, porque tem uma operação chamada Closest, que a gente faz na ferramenta, eu até esqueci de mostrar aqui, onde você diz para a ferramenta, como eu disse, o geoanalista é geoprocessamento, você, obviamente, que exige uma construção, onde ele diz assim, pegue esse ponto e veja a distância para aquele e traga isso para mim e exiba num gráfico. Aí ele converte essa informação, faz esse cálculo. Por exemplo, aqui, ó, municípios com 200 quilômetros a partir do hub. Então, tem um hub, esse município tem 200 quilômetros, tem 200 quilômetros de distância. E, inclusive, assim, pode ser distância, pode ser tempo, pode ser de bicicleta. Aí tem vários tipos de parâmetros que você pode usar nessa conversão. E ele faz para você. Isso é uma riqueza, né? Para esse tipo de análise aí do CNI, Federação Nacional das Indústrias. É uma riqueza para vocês, esse tipo de análise. Vamos para a última, então. O Roosevelt pergunta: como capturar e criar uma base de georreferenciamento para um ambiente fabril, por exemplo, localizar máquinas, equipamentos em estoque, trajeto das empilhadeiras, com o mapa de calor de cada uma?
Agora você está falando de dados operacionais, geração de dados, né? Essa ferramenta que estou mostrando para você é uma ferramenta que exibe o dado já capturado. Mas hoje no mercado já existem inúmeras ferramentas que usam até o dispositivo móvel para capturar, né? Por exemplo, um dia desse eu baixei no meu celular um que mede a minha sala. Eu queria saber quantos metros quadrados tem minha sala e queria montar uma planta da minha sala ou calcular, por exemplo, se eu fosse colocar um determinado porcelanato, quanto sairia, quantos metros quadrados ia dar. E através do dispositivo móvel, você vai montando uma linhazinha amarela no piso da sua casa, você vai percorrendo, ele vai identificando as dobras, e no final das contas ele faz o cálculo, ele calcula essa informação. Então, precisa ter, né, um software específico para isso, né, para fazer essa captura. Né? No caso do BI, a gente, a partir do dado já capturado, a gente tem a ferramenta para trazer essas informações e exibi-las. Manda um abraço aí, se é o Roosevelt lá da Fricom, um abração para você, Roosevelt. Qualquer dia eu apareço aí. Joia, então tá. A gente gostaria muito de agradecer a tua participação, Paulo, né? A participação de todas as pessoas aqui que estiveram até agora conosco no webinar. Nós vamos disponibilizar a gravação desse webinar e a apresentação, né? A posterior, até amanhã, a gente envia aí para o e-mail dos participantes. E, enfim, mais uma vez agradecer e convidá-los a sempre consumir o nosso conteúdo aqui. A gente faz webinars semanais, então tratando bastante desses assuntos de analytics, né, de novidades aí, tendências, e, enfim, deixando aqui o nosso canal aberto para qualquer dúvida, qualquer pergunta. Tá bom? E o Pessoal, Gustav boa tarde. é esse mesmo. Ele